inocência, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus até o respeito próprio eu perdi. Saída na mesma armadilha eu caí, mas eu sou já Feliz sábado, irmãos. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7 diz o seguinte: Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transbordem em ações de graça. Paulo aqui, depois você quiser ler o capítulo 2 de Colossenses, ele está pegando no pé de uma trempa meio maluca, meio neurótica, meio esquizofrênicos. Crentes totalmente fora da casinha. Pessoas que já têm a raiz da plenitude do mal dentro de si, já têm a raiz da plenitude
das regras, normas, leis, rituais. Paulo ainda fala aqui. Ele diz assim, no verso 11: entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir na plenitude de Cristo. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou observâncias de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro de Jesus. Não é por meio de algum ritual de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por você. Ele destruiu o poder do pecado. O que não se entende nas igrejas evangélicas, os crentes? Ele destruiu o poder do pecado. O que é destruir o poder do pecado? Para muitos neuróticos, é não pecar mais. E aí ele começa a viver o impossível. Aí ele começa a dissertar na sua mente, na sua vida, aquilo que nem ele vive. Paulo é claro, Deus explodiu, arrebentou, pagou, está feito. O pecado deixou de ter poder. Como é que se deixa de ter poder um pecado? É não pecando? Como ele pode deixar de ter poder em você se ele vive em você? Como é que ele pode deixar de ter poder em você se você é o próprio pecado? Então, como entender que ele diz está feito, a plenitude, o pecado acabou, finalizou, não existe mais? Porque nele não há condenação do pecado. É muito simples o Evangelho de Jesus. Paulo passou, meu Deus do céu, uma vida. Ele apanhou, ele foi preso, ele foi vituperado, ele sangrou, ele foi mordido por cobra, ele cortaram a cabeça dele. Tudo porque ele viveu tentando enfiar isso na cabeça de malucos. E os malucos não aceitam. Espero que outros malucos como eu e você possam aceitar e entender. Porque não é só aceitar. Jesus disse que o diabo vem e arranca de você. Você fica todo alegre com a mensagem, depois vai viver lá a tua vidinha básica do dia a dia, fazer os seus rituaizinhos e morre aí o teu cristianismo. Aí o diabo vai e tira toda a realidade, a verdade. Ele diz: você não cria, ele já está. Você recebeu, a fé já está instalada em você, você sabe que não há rituais, você sabe que não há regras e normas e listas intermináveis do que se fazer ou não, para vocês andarem no caminho de Cristo. E aí você vai ver no capítulo todo ele muito bravo, porque o povo adora uma neurose. Ah, mas não tem um ser humano que não goste de um chicotezinho, né? O ser humano que não gosta de uma leizinha para ele ser atormentado. Chega a um ponto que, quando se descobre a plenitude de Cristo, da justificação de Cristo, de que o pecado a ser vencido foi vencido por ele, não é você lutando contra o pecado, porque tem dois problemas quando você luta para não pecar. Primeiro problema, você não vence. Você vai vencer um e vai perder para outro. Vai vencer outro e vai perder para outro. Esse é o primeiro ponto para quem luta. O segundo ponto é, se você luta para não transgredir algum pecado, alguma lei, alguma qualquer coisa que você quiser, você luta e você vence. Aí eu te pergunto, quem venceu? Aí você fala Cristo. Eu vou falar mentira, porque foi você quem lutou. Foi você que lutou para vencer um tormento do teu coração. Então, quando você entende esse formato e você começa a viver essa plenitude, você fica, você entra em crise. Você entra em crise. Porque foi tirado de você o tormento e você não quer sair do tormento. Outros têm dentro de si o pior caminho, que é a lascívia, a sensualidade, que está inata nele. Ele tem como base, muitas vezes, a direção de uma igreja, um ancianato, ou é pastor de qualquer igreja, mas ele carrega essa lascívia e sensualidade, ele não pode ver um joelho.
Ele não pode ver o ombro de fora. Aí ele diz que Deus revela e revelou que aquilo é do demônio, que a irmãzinha tem que andar de burca. Porque ele transfere o problema pessoal dele, por estar longe da graça, vivendo na lei, vivendo nas listas que Paulo diz aqui, dizendo que você sai da fonte que é Cristo para viver regras e normas. E aí o maluco começa a transferir um reflexo que está nele e inferniza as pessoas na igreja. Aí a pessoa proíbe as meninas usarem esmalte. Da onde isso é tirado? Da cabeça neurótica de um maluco, que passou para outro maluco, que passou para outro, que passou para outro, que aí entrou na maquiagem, que passou para outro, que passou para outro, que passou para outro. E quando gira uma geração inteira de maluquices e neuroses, vira regra, vira mandamento de Deus e ninguém sabe da onde. A coitada vai cantar ou pregar, está com esmalte, ela está assim na igreja. Mas ela não sabe de onde veio aquelas regras. Vem de cabeça de gente doida. Vai por mim. Porque essas pessoas não vivem o evangelho. Vive a loucura da sua própria neurose. São coisas, eventos que se tornam culturais dentro de. Tem igreja que não pode rapar o braço. Tem igreja que a irmã tem que andar parecendo uma árvore de Natal. Horríveis. Com vestidos rodados, cheios de pregas, de tranças, uma bolha aqui, uma bolha lá, um gideão em volta. Porque os neuróticos assim ditaram. E Jesus fica longe da igreja. Infelizmente, eu não quero julgar, mas eu quero editar a vida cristã de alguém, de que não é você pirulitando, dando cambalhotas na igreja, que você é abençoado de Deus e que o Espírito está em você. Muito pelo contrário, o Espírito está muito longe de você. Não adianta você rodopiar, 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 sair gritando, urrando e chacoalhando, e você sai de lá dizendo que foi uma glória, uma bênção, porque o Espírito caiu, é mentira. Você está seguindo regras que não são de Deus. E já é hora de acordar, irmão. Já é hora de você saber o que Deus produz de fato, o que o Espírito Santo produz de fato. Produza aquilo que o Espírito diz, através do Espírito. Eu estou escrevendo o livro A Maravilhosa Graça, e hoje eu escrevi sobre Coríntios, sobre os frutos do Espírito, que eu ia parar nos frutos do Espírito, mas eu senti no coração de pegar o capítulo inteiro para discorrer tudo o que Paulo falou ali. Então, na nossa igreja também, nós temos que observar como é que está a minha vida ou em que ela está pautada. Eu já tive reuniões e alguém falar, não chama essa pessoa para cantar não, que ela veio de esmalte, não sei o que lá. Eu falei, pelo amor de Deus, onde eu estou metido? Muitas vezes a neurótica, covarde, louca para usar um batom, uma maquiagem para ficar bonita para o esposo, mas como ela foi ensinada e vituperada e massacrada nessa orgia religiosa e ritualística, destruiu toda a feminilidade dela, e ela, por não ter coragem, ela acusa, detona, julga, pega no pé, proíbe, reúne, fala por trás, chama ancião, não deixa, olha aquela irmã, olha a roupa dela, olha como é que ela passa um batom. É inacreditável. E Laodiceia bombando. Tchapum, tchapum, tchapum. E os neuróticos rodopiando. Aonde nós vamos chegar? Aonde Paulo diz: Cristo é a nossa vida. É o centro dele, é o cerne. Quando Jesus diz, e Deus falou dele, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, se ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, olha que coisa
inacreditável. Ele amou o mundo tanto, 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 que doou a vida do seu filho. Aí, João, se não me engano, diz: o amor ao mundo, quem ama ao mundo, não ama o amor do Pai não está nele. Então, como é que pode ter uma dissonância tão grande? Aí o neurótico pega esse texto, o amor ao mundo, quem ama ao mundo, o amor de Deus não pode, aí vem a desgraça toda. Mas aí você tem dois propósitos. Deus amou o mundo. Depois, quem ama. Se Deus amou, eu não posso amar? Do que Deus está falando e do que o apóstolo está falando e do que a pessoa neurótica, legalista, moralista está falando. Eu estou falando bem pesado contra eles para que você saia da mão deles. Para que você não entre nessa conversa demoníaca deles. Para que, como a pregação de hoje, como é que anda a sua fé, como é que anda a sua vida religiosa? Você está no cume de sair da igreja, tua fé está baixa, você está capengando a cada dia? É por isso que eu falo assim. Para você levantar e olhar para aquele que te salvou, não para o camarada maluco que quer te derrubar. São os que não querem ouvir essas pregações, eles não ouvem. Eles entram, começam a ouvir e pulam fora. Porque não há o espírito neles, há o espírito de porco. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Deus amou o mundo, sim, tudo que ele criou e tudo que nele está. Tudo isso é amado por Deus, amado por Jesus. Agora, o que o apóstolo diz ao contrário disso? Ele está falando da parte do mundo para que, se você fizer parte dela, o amor de Deus não está em você, porque não há o fruto de Deus. E o que acontece nesse mundo que ele diz que Deus não quer que você ame? É a lascívia, são as mentiras, é o egoísmo, é a perseguição, é o amargurado, é o mimimizado, é o acusador. São esses que Paulo diz aqui, que eles ficam arrumando pretextos para ficarem em discussões eternas. Pode ler aqui Colossenses, capítulo 2 inteiro, depois que terminar aqui, abre, faça uma meditação. Paulo acusando essas pessoas. Agora, isso não é entendido. Por quê? Porque não se tem o Espírito de Cristo. Tem-se o espírito de porco. E aí começam a destruir a fé das pessoas. E é uma pena. Mas 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. E o que eles mais odeiam é a mensagem da graça. Porque a mensagem da graça te liberta das garras deles. Seja ele pastor, seja ele ancião, seja ele presbítero, seja ele profeta, seja ele quem for. Tem pessoas que vivem atrás de profetas, cara, nas igrejas. E pensam que estão seguindo e servindo a Deus. Eles não têm frutos de nada. Eles só têm a observância da neurose de buscar coisas para si mesmo. Eles querem ouvir os profetas clamando e falando em nome de Deus em prol da vida dele. E se falam qualquer coisa que ele não gosta, ele vai para outra igreja buscar outro profeta. E assim caminham. Porque não querem produzir os frutos de Jesus. Você está compreendendo? Esse meu livro vai abrir a tua vida de perna para o ar. Eu já falei que é de graça. Só o físico que não é que eu pago para fazer. E quem comprar vai pagar o preço que eu paguei. E do correio, só. Eu não vou ganhar R$ 1, porque eu quero que esse livro circule. Agora, o e-book, o PDF, eu mando no teu e-mail de graça. Mas pelo menos você começa a entender o que é esse amor. O que é essa beleza em que Jesus nos coloca no centro desse mundo que tanto Ele amou e ama. A pessoa fica tão louca que elas começam a falar de músicas. A música pode ser qualquer porcaria, mas coloca o nome de Jesus, está tudo bem. Pode ser um lixão, pode ser uma desgraça de música, feia, um shot, um rock, mas bota o nome de Jesus. Não botou,
Tudo neurose, todo mundo doido, todo mundo levando listagens, afazeres. E os frutos de Jesus, aonde estão? Nós temos a verdade, irmãos. Temos. E qual é a verdade que vos libertará? São as leis, as regras, o vegetarianismo, o deixar de tomar leite? É isso que vai te libertar? Não é isso que vai te libertar. E eu não vou cair nessa chantagem de falar, mas depois de salvo você não come mais carne, você não bebe mais leite, você não faz mais. Eu não vou cair nessa chantagem. O que você vai fazer depois de salvo é você e Jesus. A única coisa que eu tenho que pregar e o que Jesus quer é que você produza os frutos da graça. E o demais vos será acrescentado. É tudo muito simples. Tudo isso é a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fórmula divina que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverências, insistindo em que vocês se juntem a eles em suas obsessões por anjos e visões. É tudo conversa fiada, eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, que é Cristo, que nos reúne a todos numa única peça. É uma única peça. É seu fôlego e seu sangue que passam através de nós. Só teremos crescimento saudável em Deus. Só Ele irá nos nutrir. Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe. No YouTube, se você puder clicar, se inscrever e deixar um comentário, o YouTube vai divulgar esse vídeo, tá bom? Paz do Senhor. Feliz sábado. Tchau.